Boa tarde a todos. Nós iremos agora tratar da área do conhecimento de ciências humanas e sociais aplicadas, a disciplina Geografia. Atividade número 1, trilha de aprendizagem, é o caderno do aluno de número 2, página 133, a economia do Brasil em tempos de pandemia. Trilhas do conhecimento. Primeiro parágrafo diz: ao longo do século XX e no início do século XXI, o Brasil foi um dos países que mais desenvolveram a sua economia, chegando a ocupar, no ano de 2011, o 6º lugar na lista das nações mais ricas do planeta. Mesmo assim, não houve o progresso da distribuição de toda essa riqueza, fazendo com que o país, em 2019, ficasse em 7ª posição dentre aqueles mais desiguais do mundo. Dessa forma, é comum observar que, tomando como exemplo a realidade da cidade de São Paulo, algumas regiões sejam tão ricas como os países mais avançados da Europa e outras representem as mesmas dificuldades socioeconômicas de algumas nações africanas. Então o primeiro parágrafo vai tratar uma perspectiva histórica da involução, ou seja, da perca de lugar com relação à qualidade, com relação à riqueza no mundo, né? O Brasil perdeu nesses últimos anos do século XXI lugar para países do primeiro mundo. O segundo parágrafo vai tratar um pouquinho, até meados dos anos 90, sobre programas de transferência de renda destinados a pessoas em situação de miséria e pobreza, né? Ele trata numa perspectiva histórica, então ele fala do primeiro programa, que foi o de erradicação do trabalho infantil, PET, depois em 96, cujo objetivo era impedir que as crianças e adolescentes menores de 16 anos tivessem que exercer alguma atividade remunerada para o complemento da renda familiar. Em 2000 ele fala do Bolsa Família, depois do Auxílio Gás, do Bolsa Alimentação, por fim o Bolsa Família. Todos esses programas estão relacionados à FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, é uma das agências da ONU. O Brasil ele passou por um momento de escassez de pobreza, mas em algum momento, a partir de 2014, sobretudo, o país foi retirado do mapa da fome, né? Por conta desses programas de transferência de renda, desses projetos estabelecidos pelos governos que se preocuparam em dar o Estado mínimo, o Estado de direito ao cidadão brasileiro, e que se preocupou, sobretudo, com o desenvolvimento da qualidade de vida, da educação, da saúde, e que ele tivesse, no mínimo, o trabalhador, uma família que pudesse habitar um lar, e esse lar que ele pudesse ter lazer, além de segurança relacionado à sua saúde. No terceiro parágrafo, ele vai falar sobre os programas de transferência de renda subjacentes aos mais pobres, que não é apenas que o objetivo não é só apenas diminuir os índices de desigualdade social no Brasil, mas também de estimular a inserção de pessoas mais pobres no mercado consumidor. Deste modo, por meio do fornecimento de recursos que não somente os necessários apenas à subsistência familiar, essas pessoas também passam a ter acesso a bens relacionados à satisfação pessoal. Então ele fala de bens não duráveis, como roupas, móveis, eletrodomésticos, aparelhos de telefonia celular, entre outros, como bem duráveis, né? Carro, casa, enfim. Tem uma indústria pesada e uma indústria leve que aí gera emprego e trabalho. Pensar também que há um tensionamento, uma intenção de fazer com que essa população seja classificada dentro daquele conceito de PEA, que é a população economicamente ativa. Então, ela tem poder de compra, ela pode consumir, ela vai ser mais aceita, ela vai se sentir melhor porque ela pode adquirir aquilo que ela precisa, ainda que seja mínimo o bem-estar social dela, ela terá poder de influência de compra na economia. Então, além disso, esse grupo populacional vai adquirir esses bens não duráveis, eles são chamados também de políticas cosméticas, porque são políticas que tratam de coisas que não são duradouras. Então uma pessoa precisa muito mais de uma casa, né, de educação, de uma alimentação, do que de roupa, né, aparelho celular ou eletrodoméstico. E às vezes os governantes se preocupam, na verdade a sociedade, por falta de informação, acabam que se apegam a se preocuparem em adquirir coisas que não são duráveis e deixam de repente se preocupar com as coisas mais que vai trazer bem-estar social a médio e longo prazo para seus filhos.
Então, o Brasil que passou, no quarto parágrafo ele vai dizer que o Brasil passou por várias crises econômicas, e em algumas delas, as mais graves da história, alguns governantes se omitiram no cenário, né, de desemprego. Então você tem uma precarização por conta dessas crises do trabalho, pagando baixos salários, não havendo reajustes que condizam a inflação daquele ano, ou seja, do aumento dos alimentos, dos bens que você vai consumir daquele ano. Os produtos que você consome, eles deixam de ser consumidos, as empresas perdem, vão fechando, né? Vai mandando embora os seus empregados, e isso potencialmente aconteceu durante a pandemia do novo coronavírus, do Covid-19, que trouxe restrições fortíssimas ao comércio, né, à circulação de pessoas, e que trouxe também consequências à vida econômica do país. No sexto parágrafo, ele vai falar um pouco sobre o coronavírus se aproximando do Brasil, das políticas emergenciais que foram aplicadas pelo atual governo do Jair Bolsonaro como forma de intervenção a essa situação de precarização do trabalho, sobretudo de desemprego, fornecendo um salário de R$600 que seria pago durante 6 meses a essas famílias através do banco, a Caixa Econômica Federal, e de que maneira esse dinheiro ia tentar sustentar essas empresas, o comércio e esse pequeno consumo, sobretudo, eu acho que dos supermercados, né? Dos lugares ainda, os lugares que ficaram abertos por questões de necessidade básica. O que aconteceu? O governo ele precisou administrar e criar um programa de auxílio emergencial, uma vez que ele também criou restrições para reduzir a carga e jornadas diárias de trabalho desses funcionários que fazem parte da população economicamente ativa do país. Esse percentual foi entre 25% e 70% dos valores originais, tá? E isso eu estou dizendo porque houve uma redução do salário também. Você tem o seguro-desemprego, que é muito semelhante, é uma tentativa também de uma medida protetiva. Depois, a gente pensar que esse auxílio emergencial é também uma autorização para a retomada do trabalho e da geração de renda, que iria minimamente superar as adversidades impostas pelo período de isolamento social vivido. Esses parágrafos, eles tratam de pesquisa sociológica, né? Você tem lá no primeiro volume do Trilhas de Aprendizagem essa pesquisa que vai sendo feita para trazer dados relacionados aos governos que dispõem, de alguma maneira, de impostos que são pagos por todos os cidadãos e empresas e que não estava sendo redistribuído. Uma vez que não tem pessoas pagando impostos, você também não tem dinheiro em caixa. Então, de que maneira o governo fez essa intervenção? Né? O Tesouro que forneceu, né? A União, Brasil, o Estado Nacional que forneceu esse dinheiro. Então é importante pensar todas essas medidas que vão sendo criadas a partir de uma análise sociológica, de uma pesquisa de campo, né? Uma pesquisa feita muito superficialmente, muito rapidamente, para tentar criar medidas intervencionistas que viessem superar esses problemas, o qual nós ficamos submetidos durante quase 2 anos. Embaixo você tem exercícios, ele diz vamos praticar. Exercício de número 1, ele diz, de acordo com as informações presentes no início do texto, você acredita que é correto dizer que o Brasil é um país pobre? E por quê? 2, durante essa atividade você conheceu um pouco da história das políticas de transferência de renda do Brasil? Na sua opinião, elas estão corretas? Em quais aspectos elas poderiam ser aperfeiçoadas? Então, a segunda meio que você vai ter que ter um conhecimento de perspectiva histórica, mas você vai dar uma opinião um pouco pessoal, né? As políticas podem ser aperfeiçoadas a partir de que medida? O que você tem no governo como amparo? O que a ONU, por exemplo, a Organização das Nações Unidas e as ONGs pode fazer como intervenção? Houve uma séria intervenção das igrejas evangélicas, das organizações não governamentais, do Estado com auxílio bolsa de R$600, com cestas básicas fornecidas por outras entidades religiosas e preocupadas com o ser humano, com a vida. E, de alguma maneira, isso foi sendo tratado
e de que maneira isso pode ser reutilizado, revisto e recolocado. Na primeira questão, que está, de acordo com as informações presentes no início do texto, você acredita que é correto dizer que o Brasil é um país pobre? O Brasil é um país pobre? Se fosse pobre, será que ele teria dinheiro para fazer uma intervenção? Lembre, olha o IDH do Brasil, ele está lá quase 0,800. Ele já é visto como um país desenvolvido. Mas de que maneira a população, será que a população é que é mal informada, mal instruída, né? Mesmo estando num país que é rico? Então pense aí. Responda as questões até a página, ou até o exercício de número 5. Você conhece alguma pessoa que recebeu auxílio emergencial? Consegue dizer qual foi o destino por ela dado a esse recurso? E aí na próxima aula nós fazemos a atividade de número 2, ok? Então nós ficamos por aqui. Tenha uma boa tarde. Se tiver dúvidas, mande para mim. Até logo.